Agora falando um pouco sobre o LangGraph, que é uma outra parte do LangChain, o LangGraph é uma biblioteca do LangChain, e ele é um módulo que foi construído para possibilitar a criação de chains que são cíclicas. Então, esse essa biblioteca foi criada para a criação de agentes mais controláveis. Então, por exemplo, quando você quer determinar que o seu agente sempre chame uma tool primeiro, por exemplo, ou definir quais tools, como as tools devem ser chamadas, ou definir diferentes prompts para o mesmo agente. Então, tudo isso pode ser feito através do LangGraph, com esses agentes mais controláveis. E esses fluxos mais controlados, eles são chamados state machines. E o LangGraph é a maneira de implementar esses state machines, só que na forma de grafos. E um grafo, ele pode ter vários agentes, ele pode ter várias partes de um agente, ou ele pode ter várias chains, ou uma mistura disso tudo no mesmo grafo. Alguns conceitos fundamentais do LangGraph, o primeiro deles é o grafo com estado. Então, o grafo ele vai manter um estado que é transmitido e atualizado à medida que o processamento avança. Então, a cada nó que vai sendo passado ao longo do grafo, esse estado vai sendo atualizado. Então, os nós eles vão representar uma função ou um passo do processamento. Então, a gente pode definir esses nós para executar tarefas, como processamento de entradas, como tomada de decisões ou interações com APIs. E as arestas, elas vão ser responsáveis por conectar esses nós do grafo, definindo o fluxo do processamento. Então, de qual nó para qual esse processamento deve seguir, para que seja um fluxo que faça sentido. E essas arestas, elas podem ser arestas condicionais. Então, com o uso dessas arestas condicionais, é possível determinar dinamicamente qual o próximo nó que vai ser executado, baseando-se nesse estado do grafo que vai sendo atualizado na medida que o processamento avança. E na prática, a gente tem o State Graph, que vai ser uma classe que representa o grafo. Então, para instanciar essa classe, a gente precisa passar o state como parâmetro, que é quem vai ser atualizado pelos nós do grafo. Então, isso aqui é feito através desse código aqui. Aí tem alguns métodos que são importantes. O primeiro deles é o método de adicionar nós. Então, para adicionar um nó do grafo, a gente pode utilizar esse método aqui, que é o addNode, passar o nome do nó que vai ser adicionado e o componente, o respectivo componente que vai representar esse nó. Um outro método importante é o addEdge, que vai ser responsável por adicionar uma aresta no grafo. Então, a gente vai utilizar esse método e passar de que nó para qual nó essa aresta deve ir. E por último, o compile, que vai compilar o grafo em um executável, utilizando esse método aqui. Tudo isso foi explicado para chegar na parte dos Planner Execute Agents, que vão ser implementados através do LangGraph. Então, esses agentes, eles são um pouco mais complexos e quando eles são comparados com agentes que são mais simples, eles podem executar um fluxo de trabalho de múltiplas etapas mais rapidamente. E, além disso, eles também são capazes de oferecer uma certa redução de custos e também oferecer uma melhor performance, já que eles têm que pensar, entre muitas aspas, sobre os passos que vão ser tomados para realizar uma tarefa. Então, os agentes típicos, que foram os agentes que eu tinha mostrado até então, que são os agentes baseados em React, eles vão propor uma ação. Então, o LLM ele vai gerar um texto para responder diretamente ao usuário ou para passar como entrada de uma função, como entrada de uma tool. Depois, essa ação vai ser executada. Então, o código ele vai invocar outros programas, ou seja, outros pedaços, outras tools que vão ser importantes para responder aquela pergunta. Depois, o LLM ele vai observar. Então, ele vai reagir à resposta da tool que foi chamada. Então, ou ele vai chamar uma outra função, ou ele vai responder o usuário com aquela resposta que ele já tem, ele já determinou que é suficiente. E tudo isso é feito um passo de cada vez. Então, não tem como o LLM ter uma visão geral do que está acontecendo, porque ele vai determinando os passos que vão ser seguidos aos poucos. Então, um passo de cada vez, literalmente. E essa é a ideia do React também, né? A ideia de reagir ao ambiente, que na verdade seria as tools, né? Então, ele vai reagindo aos resultados que as tools vão fornecendo. E ainda sobre esses agentes que são baseados em React, a gente vai ter essa ideia do pensamento. Então, a gente ele vai determinar que ele deveria chamar tal tool para resolver um problema. Essa ação vai ser chamada, então a tool vai ser chamada com uma entrada que o LLM vai determinar também. E o LLM vai fazer uma observação a partir do resultado que é devolvido por essa tool. E esse processo vai ser repetido N vezes até que o agente de fato chegue numa resposta que seja suficiente. E aí, nesse procedimento, existem alguns contras, porque você precisa do LLM para cada chamada de tool.
Então, às vezes, tem um gasto desnecessário ali com LLMs para cada chamada de tool que é necessária ser feita. Uma outra coisa que acaba sendo uma desvantagem é que o LLM ele planeja um subproblema por vez. Então, por ele ver só uma parte do problema, ele acaba sendo capaz de levar a caminhos menos eficientes do que se ele visse o problema como um todo. E aí que os Plan Execute Agents entram. Então, esses tipos de agentes, eles consistem em 2 componentes. O primeiro deles é um agente planejador, que vai pedir para o LLM gerar um plano com múltiplos passos para realizar uma tarefa maior, e um agente executor, que vai receber a entrada do usuário e uma etapa desse plano que foi gerado pelo planejador, e vai chamar uma ou mais tools para completar essa tarefa. E aí, quando essa execução termina, o agente ele vai ser chamado novamente com um prompt de replanejamento dessa vez, e vai deixar o agente decidir se ele deve terminar esse processamento com a resposta que ele já tem, ou se ele deve gerar um próximo plano, caso a resposta não tenha sido o esperado. E, consequentemente, esse plano não tenha sido o melhor possível. E aí, a estrutura desse agente ele acaba evitando que seja necessário chamar o LLM planejador para qualquer invocação de tool que você faça. Então, a ideia é ter um usuário que vai fazer uma requisição. Essa requisição vai ser passada para o agente planejador, que vai gerar uma lista de tarefas, todas as tarefas que devem ser executadas para resolver um problema. Cada tarefa dessa vai ser passada junto com a entrada do usuário para esse agente de tarefa única, que vai executar essa tarefa. E no final desse procedimento todo, vai atualizar esse estado, vai atualizar o estado do gráfico com o resultado da tarefa que foi executada, e no final do procedimento ele vai decidir se ele precisa fazer um replanejamento para responder aquela pergunta, para responder aquela entrada, e se sim, ele vai de novo gerar, o agente planejador vai de novo gerar uma lista de tarefas, se não, ele vai devolver a resposta para o usuário. E as vantagens que são criadas a partir desses tipos de agentes é a ideia de ter um planejamento explícito e de longo prazo. Então, é aquilo de ver o problema como um todo, não só partes dele. E, além disso, acaba possibilitando a capacidade de usar modelos menores para a execução de cada passo e maiores para a fase de planejamento. Então, a ideia é colocar um LLM mais poderoso para essa fase de planejamento, deixar ele como planejador, e um LLM mais simples, que vai realizar essas tarefas menores em um agente de tarefa única, para que a redução dos custos seja possível. Agora aqui tem um exemplo de um agente bem simples, ele não é daquele tipo de Plan Execute, ele ainda é do tipo de React, então ele vai ter uma entrada, se a gente vai receber essa entrada, e vai decidir quais das tools ele pode utilizar para resolver aquele problema. Então, no caso, a gente pode utilizar as tools de resumir textos, de análise de sentimentos, no caso positivo ou negativo, a parte de identificar emoções, que aí não é só positivo e negativo, né? Raiva, alegria, tal. E uma outra tool de identificar tópicos. E aí eu vou mostrar ali no Colab. Deixa eu ver onde está. Aqui. Primeiro de tudo, é necessário criar essas tools, né? Então, aqui está sendo criado utilizando o Decorator Tool, Tool Decorator. Essa aqui é a tool de fazer resumos. Essa aqui é a tool de analisar sentimentos. Essa é a tool de classificar emoções. E essa é a tool de identificar tópicos. E aí, para a gente criar o nosso agente, a gente precisa passar essas tools que foram criadas dentro de uma lista. Então, aqui as quatro tools criadas foram passadas aqui. Nós precisamos também selecionar qual prompt vai ser usado para esse agente. E depois passar essas informações para criar o agente de fato, utilizando aqui nesse caso esse Create React Agent. Então, passando o LLM, as tools e o prompt que vai ser usado para criar o agente. E depois criar o Agent Executor, passando o agente utilizado, as tools, e se a gente quer ver o raciocínio do agente. Então, tem alguns exemplos de funcionamento aqui. A gente pode chamar o agente perguntando qual o sentimento de uma frase específica. Aí o agente ele vai entender que ele deve usar uma tool de análise de sentimento para determinar qual o sentimento da frase. Então, a ação que ele escolheu é a tool de análise de sentimento, e a entrada que ele escolheu é a frase que a gente colocou e que deve ser classificada. A observação da gente é feita em cima desse resultado que foi passado pela tool de análise de sentimento. Então, o score de 99% de que é positivo,
o sentimento dessa frase. E aí o agente vai determinar que, baseado nessa observação, o sentimento da frase é positivo, e aí ele vai devolver essa resposta para o usuário. Aqui um outro exemplo, pedindo para o modelo, pedindo para a gente que ele deixe o texto mais curto. Então, é um texto bem longo aqui, que o agente deve deixar mais curto, e aí o agente entende que ele precisa resumir o texto. Para isso, ele vai utilizar a tool de fazer resumos. A entrada dessa tool vai ser o texto que a gente passou para o agente, e a observação do agente é feita em cima da resposta, que é essa resposta em amarelo aqui, que a tool devolveu, e o agente vai determinar que agora ele sabe a resposta final, e por isso ele já devolve a resposta aqui para o usuário, falando que esse é o texto resumido. Um outro caso aqui é pedindo para a gente classificar a emoção expressada pela frase. Então é a mesma ideia, o agente ele entende que ele precisa classificar a emoção expressada em tal texto, então ele vai utilizar a tool de classificar emoções. A entrada dessa tool vai ser o texto que a gente passou, né, a frase que a gente passou, e a observação é que ele sabe a resposta final, agora, a partir do resultado devolvido pela tool, de que o score de 80% que é raiva. E aí ele vai dizer que a pessoa expressou raiva enquanto assistiu o filme. Um outro caso aqui é a ideia de identificar tópicos. Então, a pergunta é quais são os tópicos no seguinte texto. Então, aqui é um texto que fala sobre serviços de streaming, sobre cinema e tal. E aí o agente ele entende que ele precisa identificar os tópicos principais desse texto, e para isso ele precisa utilizar a tool de identificar tópicos. A entrada da tool vai ser o texto que a gente passou para ela, e a observação do agente vai ser que o texto discute principalmente tecnologia, especificamente serviços de streaming, a partir desse resultado da tool que foi devolvido aqui. E aí ele devolve essa resposta para o usuário. Então, é basicamente essa a ideia do agente, é ter esse raciocínio, ter esse processamento passo a passo do que precisa ser feito para responder uma pergunta do usuário. Agora falando um pouco sobre os componentes operacionais que o LinkedIn oferece, então o LinkedIn ele pode ser considerado como um framework completo porque ele permite construir, implementar e monitorar as aplicações que são criadas. Então o LinkedIn ele oferece vários componentes para que você escolha os mais adequados para o seu projeto. Então o LinkedIn ele oferece várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então você pode escolher a maneira que vai ser melhor para o seu projeto. Então, para o desenvolvimento, a gente tem o LangChain, que vai oferecer esses componentes que eu comentei para a criação das aplicações que envolvem LLMs. Para a implementação, nós temos o LangServer, que possibilita a transformação de chains em APIs. E para o monitoramento, a gente tem o LangSmith, que vai servir para inspecionar as aplicações que são criadas, testar e monitorar essas aplicações também. Então, um pouco mais sobre o LangSmith, ele é uma parte da plataforma que vai ajudar a rastrear e avaliar as aplicações que são criadas e que envolvem os LLMs. Então, por exemplo, se a gente criar um agente inteligente, você pode rastrear esse agente através do LangSmith. Então, o LangSmith acaba facilitando também testes, debug e algumas melhorias das aplicações que envolvem os LLMs, e também pode ser útil para criar e gerenciar datasets, assim como capturar análise de produção para as melhorias que podem ser feitas nessas aplicações. E aí, para fazer a conexão com o LangSmith, é bem simples, a gente só precisa colocar os valores para algumas variáveis de ambiente. Então, no caso aqui, a gente tem que estabelecer essa tracing aqui como true, estabelecer o nome do nosso projeto, que vai ficar ali no LangSmith, passar o endpoint e a nossa API key, que pode ser utilizado pegando ali no site do LangChain. E aí a gente vai utilizar um cliente para fazer essa conexão. Então, aqui mostrando no LangSmith como isso funciona, a gente tem nossos projetos que nós podemos ver. E aqui eu só rodeio o agente uma vez para a gente dar uma olhada em como isso pode ser visualizado dentro do LangSmith. Então, aqui basicamente, como eu falei, o Agent Executor nada mais é do que uma chain que pode ser executado também. E aqui a gente consegue ver todos os componentes que são encadeados e são utilizados até chegar na resposta final, que vai ser devolvida para o usuário. Então, aqui a gente tem o Agent Executor, a entrada, que foi utilizada, e a saída, que foi devolvida por esse Agent Executor. Aqui a gente tem o prompt, que está sendo utilizado pelo agente, então nós podemos ver que
esse prompt fala para a gente que ele deve responder a seguinte pergunta da melhor maneira possível, que ele tem acesso a determinadas tools. Então a gente pode ver que os nomes das tools que eu criei já estão aqui dentro do prompt para o agente. Então aqui no caso a tool de análise de sentimento, de fazer resumo de texto, de classificar emoção, de identificar tópicos. Então tudo isso já está dentro do prompt do agente para que ele possa seguir essas direções que o prompt está pedindo. E aí também pede para que o agente use o seguinte formato. Então, a questão, né? Então, a questão que vai ser inserida pelo usuário, o pensamento, a ação, ou seja, a ação que vai ser tomada, a tool que vai ser escolhida, a entrada da tool, a observação, e vai ficar nesse loop N vezes até que ele tenha a resposta final. E aí, devolve a resposta final para o usuário. Então, a gente pode ver que, na verdade, o agente nada mais é do que um LLM controlado por um prompt um pouco mais elaborado ali, mas tudo se resume a prompt, basicamente. E aqui a gente pode ver a chamada ao modelo, no caso eu estava utilizando aqui um modelo do Hugging Face, então a gente pode ver o prompt completinho aqui que foi passado para ele, e aqui a resposta que o modelo forneceu, a gente pode ver aqui em verde, e depois a gente pode ver as tools que foram chamadas, por exemplo. Então, a gente vem com esse símbolozinho aqui de ferramenta, que a tool chamada foi análise de sentimento, em que a entrada foi a frase que a gente pediu para ela classificar, e esses aqui são os resultados fornecidos por ela. Depois a gente pode ver o prompt novamente, agora com as novas informações que foram buscadas. Então, por exemplo, aqui a gente já tem a informação que foi devolvida pela tool, e que vai ser utilizada pela gente para determinar que ele já sabe a resposta final. E aqui, por fim, nós temos a última chamada ao LLM, onde ele fala que, baseada na observação, o sentimento da frase é positivo. E ele já devolve a resposta final para o usuário. Então, é bem interessante essa parte do Landsmith, porque você consegue ter uma visão bem de componente mesmo, onde você consegue visualizar o que está acontecendo dentro da sua aplicação. E aí uma outra possibilidade é a criação de datasets, que podem ser vistos nos Landsmith também. Então, a gente pode criar esses registros que vão ser inseridos dentro do dataset, então, no caso, vão ser exemplos aqui de perguntas e respostas, no caso. E aí, a gente pode criar um dataset também, utilizando o método create dataset, passando o nome que esse dataset vai ter e a descrição do dataset. E depois criar os exemplos, né? Então, para cada exemplo dentro dessa lista que a gente criou aqui, a gente vai criar um exemplo dentro do dataset que a gente criou também, passando o input, que seria a questão, e o output, que seria a resposta. E aí, esses exemplos vão ser adicionados dentro do dataset. Então, aqui no Landsmith, a gente pode ver que esse dataset já está aqui, né? Eu já tinha colocado antes, mas a gente pode ver os exemplos aqui que já estão colocados aqui dentro. E aí uma outra coisa interessante é fazer experimentos com esses datasets. Então, eles podem ser utilizados para fazer métodos de avaliação. Então, no caso, o LinkedIn ele disponibiliza vários avaliadores que podem ser usados em cenários comuns de avaliação. Então, uma avaliação é basicamente uma função que vai receber um conjunto de entradas e saídas que são oferecidas por um agente, uma chain ou outros e devolver uma pontuação. E essa pontuação ela pode ser baseada na comparação do resultado que foi obtido e do resultado esperado, então o resultado de referência. E existem avaliadores que não dependem da referência, mas a maioria é feita dessa maneira. As avaliações elas são feitas nos datasets e os avaliadores eles são úteis, mas eles ainda estão sujeitos a erros, então ainda não é recomendado confiar cegamente nesses resultados que são retornados. E aí existem alguns avaliadores que podem ser utilizados, principalmente para perguntas e respostas. Então, esse primeiro aqui ele vai instruir o LLM a categorizar o resultado como correto ou incorreto, baseando-se na resposta de referência. Então, basicamente categorizar o resultado que foi gerado pelo modelo para ver se ele bate com a resposta de referência. Esse aqui, a diferença dele é que ele vai utilizar um contexto de referência para determinar se a resposta está correta ou não. Esse terceiro é similar também a esse que utiliza o contexto, mas ele vai utilizar Chain of Thought Reasoning para determinar se a resposta está correta ou não.
E aí, para medir a similaridade entre uma string e uma referência, tem alguns critérios que podem ser utilizados. Esse primeiro aqui é o string distance, que vai calcular uma distância normalizada entre o texto que foi obtido, ou seja, o texto que foi gerado pelo modelo, e o texto de referência, a resposta de referência. Uma outra possibilidade é utilizar embedding distance, que vai calcular a distância entre os embeddings do texto obtido e o texto de referência. E o exact match, que vai fazer basicamente o que o nome diz, que é procurar por uma correspondência exata entre o texto que foi obtido e o texto de referência. E ainda é possível customizar esses avaliadores, além de também ser possível criar novos avaliadores, utilizando esses criteria e scores. E no Langsmith, a gente pode fazer isso através desses novos experimentos aqui que eu comentei. Então, a gente clica em novo experimento e a gente pode selecionar os critérios, os avaliadores, que vão ser interessantes para o nosso que vão ser importantes para a nossa aplicação. Então, por exemplo, a gente pode determinar se a resposta está correta, se está concisa, se está relevante, se está coesa, entre outros diversos critérios que podem ser utilizados. E aí, esses critérios vão ser inseridos dentro desse código que pode ser utilizado, pode ser rodado, e aí essas informações vão ser colocadas aqui dentro do Langsmith e vão poder ser avaliadas posteriormente. Se a gente não marcar nenhuma dessas, a gente vai ter basicamente um prompt que vai pedir para o modelo classificar esses exemplos dentro do dataset como tóxicos ou não. Então, ele vai determinar se esses textos contêm qualquer tipo de comportamento tóxico, como insultos, ameaças ou comentários negativos. Então, isso pode ser feito, ou você pode adicionar esses avaliadores aqui que vão fornecer esses feedbacks sobre os seus exemplos que estão contidos dentro do dataset. Então, no caso aqui, eu fiz isso com esse dataset que eu inseri dentro do Langsmith, utilizando esse código, que eu só copiei e colei ali do Langsmith mesmo, do jeito que ele fornece. E aí a gente pode ver que esses exemplos já estão com o label de não tóxico, porque foi utilizado esse avaliador para ver se esses textos têm algum tipo de comportamento que é inadequado, por exemplo. Mas podem ser utilizados diversos outros tipos de avaliadores, como eu falei ali nos slides também. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso de alguma maneira. Eu sei que é bastante coisa, mas espero que tenha dado para aprender alguma coisinha daí sobre o LangChain.